Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos continuar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 24, Não pôr a caldeia debaixo do alqueire. O que quer dizer isso? Quando você põe a luz, ela tem que ficar exposta. A caldeia era como uma caixa, você guardava dentro dela a luz, ninguém a vê. Então você põe ela o quê? Na caldeia, no alto, para que todos vejam. Então o que Jesus mostra? Que o Evangelho ele tem que ser divulgado para todas as pessoas. Nós não devemos ter vergonha de falar do Evangelho, nem resistência. Temos que falar com amor e divulgar tudo com desprendimento e falar para as pessoas que querem ouvir. Então a gente se preocupa muito. Não vou falar de Evangelho que as pessoas não vão gostar. Se aproxime dela. Conversa com as pessoas, vê qual é o mundo que ela vive. Aí devagarzinho você vai colocando alguma coisinha e vai deixando que veja a luz. Então se pergunta, então por que Jesus falava por parábolas? Que muitos iam ver, não iam enxergar, outros iam ouvir, mas não iam entender. Por quê? Não são todas as pessoas que vão entender Jesus. Vamos fazer uma comparação muito simples. Se você falar para uma criança, por exemplo, de medicina ou de direito, ela vai entender? Não. Ela não tem inteligência desenvolvida para entender o que você está falando. A mesma coisa somos nós, é o Espírito. Ele tem que amadurecer esse lado para entender os ensinamentos de Jesus, como verdadeiramente é. E naquele tempo, os seres humanos não tinham a inteligência para entender o que Jesus está falando. Então ele falava mais intimamente para os apóstolos. E mesmo assim alguma coisa ficou entre linhas. Porque tinha que vir a ciência para explicar alguma coisa e depois o Espiritismo. Então, por exemplo, Jesus falava da reencarnação na Bíblia, só que não entenderam. Então teve que vir o Espiritismo para mostrar isso. Então, quer dizer, ele falava lá para o Nicodemos, você só verá Deus quando nascer de novo. Como um homem velho pode entrar no ventre da sua mãe? Jesus disse, se não entende ainda as coisas da vida material, como vou te falar das coisas celestiais? Então, ali ele fala da reencarnação também, como outras passagens da Bíblia. Então, Jesus recomenda isso para nós. Ele ensina que nós temos que falar sempre do Evangelho de Jesus. Mostrar o Evangelho de uma maneira simples para que as pessoas possam entender. Isso é que vai mudar a nossa vida e a vida das pessoas. Então não adianta. Semeia em terreno fértil. O terreno fértil é aquele que você pode plantar a boa semente. Então não fala com gentis. E um disse os apóstolos, quem são os gentis? Os estrangeiros. Naquela época, gentil era estrangeiro. Hoje tem outro significado. Para a gente entender Jesus, nós temos que estudar o que significava as palavras daquela época e como eram os costumes. Para a gente entender as parábolas de Jesus e muitas das suas mensagens. Então, gentil é estrangeiro. Então, não adianta, por exemplo, você ir lá no Espiritismo falar para o religioso, para dentro da igreja. Ele não vai entender nada. Não vai querer nem te ouvir.
Então, para que você vai perder tempo? Ele está no tempo dele, é o que ele precisa no momento, então deixa ele lá. Deixa ele aprender o que tem que aprender lá. Por quê? Não é necessário agora. Agora ele precisa, ele tem que estar lá. E não aqui. Quando chegar a hora dele, ele vai vir para cá e vai aprender. Aí então você fala. É a mudança que nós temos que esperar. O tempo de cada um. E é diferente o tempo das pessoas. Estamos em vários estágios de sentimentos, intelectual, de inteligência. Outros são mais inteligentes, outros são mais simples, outros são orgulhosos, outros são humildes. Então, temos que entender tudo isso. Agora, o Evangelho se divulga. Quem queira ouvir o Evangelho, fale do Evangelho. Se alguém te questionar, responda a pergunta. Se alguém quiser conversar a respeito, converse com a pessoa. Mas não tenta impor a ninguém aquilo que você acredita, a doutrina que você pratica. Não impõe entre a pessoa, porque isso não é caridade, isso é agressão. A caridade é quando você faz de coração e as pessoas podem te entender sem imposição, porque você vai agredir. E isso não é legal, não é bom para você e nem para outra pessoa. Então deixe cada um o seu tempo, que vai aprender. Cada um vai chegar um dia e entender o que nós estamos falando. Não tenha pressa, ok? Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Evangelho no Lar, com Oswaldo Lutero Barbosa. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.